E aí galera, tudo bem? Para a nossa próxima aula aí, vamos falar sobre proteínas. Coisa pra caramba, gente. Por quê? Porque somos seres altamente proteicos. Cara, seu corpo inteiro ele tem proteína. Você é um ser constituído com uma grande concentração, uma grande taxa, uma alta taxa de proteína proteica. E cada proteína desempenha um papel diferente. E aí você vai ter proteínas que se diferenciam pelo seu formato. E o formato dessa proteína que vai determinar o que ela faz no seu corpo, qual é o papel dela no seu corpo. Mas a gente vai falar isso nos próximos vídeos aqui, fica ligado aí. Antes de começar a falar de proteína, o importante é saber o que é uma proteína, afinal de contas, né? Já que é algo tão abundante no corpo. E galera aí, marombeiro, galera que gosta de proteína para cá, proteína para lá, só fala de proteína aí, proteína, vou comer proteína para perder peso, vou abrir mão do carboidrato, aquela dieta low carb ou zero carboidrato e tal. Enfim, tem que ter cuidado com isso aí, tem que respeitar a sua fisiologia. Mas é sobre isso que eu quero falar, deixa isso para um canal de nutrição, deixa isso para outro canal aí, minha área aqui é outra. Então, vamos lá. Preste atenção no seguinte, mas é importante, óbvio, você conhecer e entender como é que isso funciona no seu corpo. Proteína é uma substância orgânica dentro das 5 que nós vamos estudar. Já falamos sobre carboidratos e lipídios, agora vamos falar sobre proteínas. As proteínas são polímeros formados pelo encadeamento, pelo agrupamento. Você tem como se fosse um trem com vários vagões e esses vagões seriam os aminoácidos. Então você vai ter lá uma proteína, marca aí, memoriza, é macromolécula, uma molécula muito grande. E ela é formada pelo encadeamento de aminoácidos. Para ser uma proteína, tem que ter mais de 100 aminoácidos, tem que ter pelo menos 100 aminoácidos. Menos que isso, é um peptídeo. Pode ser um oligopeptídeo, ou pode ser um polipeptídeo, pode ter muitos ou poucos peptídeos. Tá? Então, se você tem de 2 a 70, a classificação é uma de 7, são poucos, são oligopeptídeos. Ou seja, peptídeo não é uma proteína ainda, tá? São vários aminoácidos, mas que não tem um valor mínimo para ser uma proteína, então a gente chama de peptídeo. Se tem de 2 a 70, ele é um oligopeptídeo, tem poucos aminoácidos formando aquele peptídeo, e polipeptídeo já entra de 70 até os 99, 100, aqui já é polipeptídeo, já tem uma quantidade maior. Dali para lá eu já tenho a proteína, ok? Esses valores podem variar dentro de uma classificação e outra, estou falando meio por curiosidade, mas pode ser que nem bata com algumas referências, ok? Já estou dizendo. Mas o importante é entender o seguinte, para ser proteína tem que bater 100, isso você não vai achar referência diferente do que isso. Bom, então eu tenho aqui no mínimo 100 aminoácidos. O que a gente vai falar? A gente tem que falar um pouquinho sobre o aminoácido. Já que ele é a matéria-prima para a formação da proteína, o que é um aminoácido? O aminoácido ele vai ter um grupamento, um grupo amina, que sempre vai fazer ligações com o grupamento carboxilo. E essa ligação é uma ligação peptídica, faz sentido, né, pelo que a gente está falando aqui. E você sempre vai ter aqui o grupamento amina com essa carboxila para formar essa molécula aqui, que é o aminoácido em si, ok? E esse aminoácido ele vai ter um radical aqui, que é a identidade do aminoácido. Como assim identidade? Existem 20 aminoácidos na natureza. E o que diferencia um aminoácido de outro? A sua identidade, que é o seu radical. Então esse radical aqui vai me dizer qual é a identidade, de que aminoácido nós estamos falando. E isso vai ser muito importante lá na frente em biologia molecular, quando a gente começar a falar sobre os tipos de aminoácidos que vão se agrupar para formar a proteína no processo de tradução, ou seja, a tradução proteica, síntese proteica, ok? Mas lá para frente a gente fala sobre isso com detalhes. O que mais você tem que saber aqui? Que esses aminoácidos aqui, que vão formar uma proteína ao se ligarem, ao se encadearem, são 20 apenas na natureza, e nós separamos em naturais e essenciais. Qual é a diferença? A diferença é que natural é natural, você já tem, seu corpo produz, seu corpo possui esse aminoácido.
Ou seja, você não precisa adquiri-lo na natureza, seu corpo já consegue resolver e produzi-lo, ok? Esses são os naturais, é natural do seu organismo. Os essenciais, eu poderia dizer o seguinte: é essencial que você busque esses aminoácidos na natureza, é essencial que você os coma, é essencial que você bote para dentro via alimentação, para que seu corpo tenha todos os aminoácidos, tanto os naturais quanto os essenciais, para produzir as proteínas. Então você precisa de uma base de alimentação com aminoácidos, para que a partir desses aminoácidos você possa sintetizar as proteínas, que são essas macromoléculas importantíssimas para o nosso corpo. E a gente vai falar já sobre elas aí. No próximo vídeo a gente já começa falando sobre funções das proteínas, classificando em primária, secundária, terciária, e depois a gente vai falar sobre enzimas, que são proteínas extremamente importantes para o nosso corpo. Antes do próximo vídeo, dá um likezinho aí, se inscreve no canal, fica ligado aí nas nossas próximas aulas e tamo junto aí. Um abração, até a próxima, meu querido.